Oi pessoal, aqui é o Flávio e estamos de volta aqui no canal com um assunto que eu já trouxe uma vez, que são as marcas de registro. Muitas pessoas me perguntam sobre o funcionamento, algumas que já compraram têm dificuldade de utilizar, outras que estão pretendendo comprar têm dúvidas sobre o funcionamento e realmente tem muito pouco material aqui na internet sobre esse assunto. Então eu resolvi fazer um tutorial aí mais avançado, né, aprofundado aí com esse tema, para ver se pode clarear um pouco para vocês. Tá? O vídeo é um pouquinho longo, mas eu espero que vocês assistam, acho que vale a pena. Vou tirar bastante dúvida aí e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Tá? Peço para compartilhar o vídeo, deixar um like aí no canal e quem quiser participar do grupo, o link vai estar na descrição. Tá? Então vamos embora lá sem enrolação. Pessoal, o cartão de ativação vocês compram no site da própria Brother, tá? Ou nos revendedores oficiais. Ele é um cartão físico que você vai receber aí pelos correios ou transportadora. E nesse cartão tem um código que habilita uma função premium no Canvas Workspace, que é a função Print and Cut, que significa imprimir e recortar. E com essa função é possível adicionar marcas registradas na digitalização de uma máquina dos modelos SDX, para ela detectar a posição do corte. Então, quando você usa um material impresso com imagens e marcas de registro, juntamente com os dados criados no Canvas Workspace, que são os moldes, né, você pode cortar com eficiência a mesma imagem com a máquina ou cortar a parte específica da imagem. Tá? Essa função é uma alternativa da função recortar direto, que já vem na máquina, para criar os dados de corte apenas uma vez e cortar o material diretamente. Uma outra opção que essa função ativa no Canvas Workspace também é a exportação do arquivo em PDF. Algumas pessoas falam que ela imprime em PDF, eu prefiro falar que ela exporta em PDF. Ela exporta o arquivo que você criou com as marcas de registro para você imprimir em um outro programa. Você pode abrir um outro programa aí compatível com o formato PDF para fazer a impressão, né, realmente da folha com a arte. Pessoal, uma informação importante. Muitas pessoas me perguntam: ah, Flávio, se eu comprar a marca de registro, minha máquina vai deixar de cortar torto? Pessoal, isso depende, tá? Porque essa função, ela não cria molde para você. Ela não vai criar um molde. A função de criar um molde, você já tem no Canvas Workspace, que é a função de decalque, ou a função na própria scan de você escanear e fazer o recorte. A função Print and Cut, ela vai fazer o posicionamento, tá, do arquivo FCM com a imagem, tá, para você fazer isso de forma mais eficiente, fazer um corte mais eficiente. Ela não vai criar o molde, então tem que ter isso em mente, que às vezes a pessoa compra achando que vai resolver o problema. Esse posicionamento você faz manualmente ali na tela do Canvas Workspace, né? Igual você faz na tela da Scan, você faz na tela do Canvas, porém a tela é maior, você tem uma precisão maior do arquivo de corte por cima da arte. Tá? E a máquina vai detectar aquilo, onde que está a arte, onde que está o corte, vai fazer o corte ali, do jeito que você mandou. Mas é a pessoa que envia o comando para a máquina. A máquina vai receber o seu comando. Então tem que ficar ciente disso. Tá? Ela não cria linhas de recorte, ela apenas faz um posicionamento mais correto. A grande vantagem que eu vejo nessa função é, por exemplo, você precisa fazer um recorte em várias folhas, o mesmo recorte. Então vamos supor que você tem uma folha cheia de etiqueta e você precisa imprimir 20 folhas e recortar as 20. Imagina você fazer isso de forma manualmente. Escaneia, vai lá, pede para reconhecer, vai na telinha da scan, fazer posicionamento. É muito demorado, né? Você consegue, mas é muito demorado. Com essa função não, ela já imprime a marca de registro, você tirou uma folha, coloca a outra, a scan vai reconhecer, vai ler, vai ver onde está o posicionamento já, ela já vai ter o molde salvo e ela vai fazer o recorte para você. Então você ganha muito tempo em relação ao recorte, né? Não tem que ficar fazendo isso na telinha da scan. Então para mim é uma das maiores vantagens dessa função. Então vamos ver na prática como funciona. Primeiro eu vou fazer o processo convencional sem a marca de registro, para a gente ver o tipo de erro que pode acontecer. Eu já tenho os moldes aqui, né, feitos, eu já tenho a arte impressa. Vocês podem observar que eles estão separados. Né? A gente pode mandar de duas formas para a scan, ou manda separado ou manda agrupado. Né? Quando você agrupa, ele se torna um objeto.
Fica mais fácil para movimentar lá dentro da ScanCut. Eu vou mandar desagrupado porque a maioria das pessoas fazem dessa forma, tá? Então eu seleciono tudo ali, vou lá em arquivo, exportar, transferir arquivo FCM e vou dar um OK. Transferir pela internet, no meu caso. Ela fez a transferência, vou dar OK. Agora nós vamos lá para a Scan. Na Scan nós vamos recuperar dados, nuvem, né? No meu caso foi internet. Eu vou digitalizar a folha, né? Vou dar um iniciar. Pronto, ele digitalizou, agora eu vou editar. Aí que está o processo que às vezes pode dar o erro, gente. Eu sempre trabalho com zoom em 400%. Então aí a gente tem que fazer o posicionamento, no caso de cada molde em cima da arte. Então eu vou selecionando, olha, e vou ajustando com a setinha, né? Para um lado, para o outro, para cima, para baixo, até o molde se encaixar em cima da arte, né? E é muito trabalhoso fazer isso, principalmente quando tem muitas imagens, né? Eu fiz do primeiro, olha, aí agora eu estou fazendo do segundo, ou seja, eu tenho que fazer de todos os moldes em cima da arte, tá? Terminei agora o segundo, vou fazer o resto aqui, vou adiantar o vídeo, né, para não demorar muito. Então é isso, né? Eu fiz o posicionamento, né? Observo certinho se está tudo ok, né? A princípio eu penso que eu fiz certo, porque eu fui fazendo de cada objeto, né? Mas vamos ver na hora do corte se vai fazer o corte correto, sem erro, tá? Então eu dei ok, fui lá em selecionar, recortar, eu vou colocar um meio corte aqui, gente, porque esse primeiro teste eu vou fazer num papel adesivo fotográfico, tá? Só para ver como é que vai ser o resultado. Também estou usando a lâmina preta. Então vamos ver aí, ó, já fez o corte. Vamos ver o que acontece. Olha, o primeiro adesivo, tá vendo? Ele cortou, né? Certinho. Né, ainda passa, parece que o corte foi feito um pouquinho para baixo, né? Deu uma bordinha branca. No caso eu não queria que desse a borda branca, tá? Vamos ver o segundo. Olha aí, já deu uma diferença enorme, né? E isso eu fazendo o posicionamento lá na Scan. Olha, eu estou comparando a imagem do adesivo cortado e o outro com a marca de registro. Vocês podem observar, olha, coloquei até a setinha branca, sempre tem uma bordinha. Então vamos lá, vamos ver na prática como é que funciona o processo da marca de registro. Primeiro, pessoal, eu estou mostrando para vocês os arquivos, tá? Eu tenho a imagem em PNG, que eu peguei na internet, e criei o molde em SVG. Eu não vou explicar como se faz o molde, aqui o tema é outro, tá? Vou deixar isso para um outro momento. Mas observem que cada imagem da folha, ela era em PNG e eu criei o molde em SVG, separado, tá? Aí tem um anjinho, tá vendo? Tem um molde em SVG, né? E a arte. Né? E o peixinho aí por último, também está todo em PNG. E nós temos a arte em SVG. Tá, agora, né, eu vou pegar essas artes e vou organizar na folha. Eu vou pegar cada uma delas, eu vou fazer um layout ali da montagem, né? De como eu vou imprimir para poder recortar. Tá? Nesse processo aí, eu vou explicar como eu faço para o corte ficar perfeito. Ajuda bastante, então é muito importante vocês seguirem isso aí. Tá? Então eu já tenho, né, à disposição aí as imagens, né, na folha. Tá? Vocês observem a borda, tá vendo? Ela tá bem fininha. E eu vou fazer uma sangria. Tá? O que é sangria? Sangria é quando você cria uma borda mais grossa para poder, quando a máquina cortar fora, ela pega um pouco dessa borda. Então não fica aquela borda branca. Observem para vocês verem, olha.
com a borda e sem a borda, tá? Eu fiz para cada um dos objetos aí que eu criei. Também foi desenhado, tá? Eu fiz isso no Corel, mas vocês podem fazer em outros programas gráficos que vocês trabalham, tá? Aí já é questão de arte. Nós não estamos fazendo molde ainda, nós estamos fazendo a arte. Estou trabalhando somente a arte. Então eu criei essa sangria em todos os objetos, né? Estou colocando aqui várias vezes para vocês verem. Olha só, eu tirei a imagem, vocês conseguem ver a borda, ó, tá vendo? Que eu criei. É uma borda mais grossa, tá? Eu vou mostrar aqui separadamente por que que isso é importante fazer. Vamos lá, olha aí, eu tenho a imagem com a sangria e tenho a imagem sem a sangria. Tá vendo? Tá percebendo? Olha, a borda bem mais escura e a outra com a borda fininha, do jeito que eu peguei na internet. Embaixo tem os moldes em SVG, né, que a gente vai levar lá para a scan. Então, quando eu posiciono ele em cima da imagem, vocês podem perceber que ele está perfeito, olha. Ele não está ultrapassando, né, para fora, ou seja, não iria cortar branco. Eu deixei só o contorno em branco para destacar aí com a imagem que é cinza no fundo. Mas o molde foi feito de forma assim, perfeita em cima da imagem, tá? Agora vamos ver com a sangria, tá? O mesmo molde criado lá na outra imagem. Veja bem, ele faz o contorno, né, do objeto, porém ainda fica uma borda preta. Ou seja, se sair fora um pouquinho o recorte, ele vai pegar essa borda preta e não vai deixar aquela parte branca que aparece na imagem. Essa borda eu fiz preta, gente, mas vocês podem fazer de qualquer cor. Se o objeto é todo verde, vocês podem fazer uma borda verde, né? Aí, olha, um outro exemplo, tá vendo? Eu também optei pela borda preta para destacar mais. Mas eu poderia, por exemplo, colocar uma borda roxa no cabelinho aí do dinossauro, na parte da barriga, da cabecinha dele da frente, eu poderia já colocar um verde mais claro, um amarelo, né? Eu posso, isso é questão de arte, a gente trabalha num programa gráfico, então aí é com a pessoa e a arte que ela está fazendo, né? Mas no caso aqui, igual eu falei, coloquei preto para destacar aí para vocês entenderem melhor, ok? Então observem lá, o molde está passando, mas ele tá perfeito, né? Por cima da borda, é só fazer o ajuste, ok? Então vamos lá para o próximo passo, tá? Eu já tenho minha imagem com minha sangria e agora eu vou fazer o posicionamento dos moldes em SVG, tá? Quando eu vou exportar, pessoal, eu já coloco eles da forma que eu quero levar para o Canvas Workspace, ou seja, do jeito que está a arte, eu exporto o molde em SVG. E para isso eu vou ter que colocar um por um em cima da arte, tá? Eu vou fazer esse processo aqui para vocês verem. Olha, coloquei o primeiro, né? Já encaixou lá no objeto, né? na arte. Tá? Vou deixar em amarelo aqui para destacar bem. E eu vou fazer isso com todos os outros objetos. Olha, eu vou pegar esse molde, colocar por cima, tá? Observar, ó, deu certinho, né? Coloquei de amarelo também. Agora eu vou pegar o ursinho, vou fazer o posicionamento ali manual. Agora o anjo. Tá vendo? A coroa, olha, perfeitinho. Até o vazado de dentro eu criei no molde. Vamos fazer o dinossauro. E agora o peixinho. Então, já todos os desenhos em SVG que eu criei, os moldes, eles já estão na posição da arte, tá? E agora eu vou separar eles da arte. Eu vou selecionar só esses moldes que eu criei, tá? Sem mexer em nada, pessoal, porque se mexer vai dar erro, não pode sair fora. Olha, eu arrastei para o lado e eles estão na mesma disposição da arte, tá? Porque foi tirado de cima, eu coloquei o molde em cima justamente por isso.
E eu gosto de agrupar, né? Eu vou lá, seleciono, agrupo, tanto a imagem quanto a arte, para não ter um erro ali, um descuido de tirar algum do lugar e aí não vai bater. Então, ó, pode perceber, eu levei, arrastei agora, olha, um objeto que eu arrasto, todos vão na mesma posição. Vão chegar em cima da arte de forma perfeita. Olha aí, tá vendo? O dinossauro, o peixinho, né? Então é isso, tá? Esse é o truque que eu uso aqui no Corel, que me ajuda bastante, uma dica muito importante. Então agora que eu já criei o molde, já está na disposição, já tenho a arte na disposição, eu vou exportar esses arquivos agora. Primeiro eu exporto a imagem, tá? Pelo Corel eu exporto ela em PNG, sempre uso esse formato, tá? Para imagem. Vou criar um nome aqui para ela, vou dar um exportar. E agora eu vou exportar as linhas de recorte, tá? O mesmo processo, só que agora eu vou, em vez de salvar em PNG, eu vou salvar ele como SVG, tá? Vou colocar o nome lá, molde, e vou dar um exportar. Ok, a arte pronta, o molde pronto, nós já exportamos. Agora nós vamos abrir o Canvas Workspace. Ele abriu com a tela, né, de padrões. E vou trazer agora, importar para dentro dele, né, os arquivos que eu criei lá no Corel. Tá? Primeira coisa, nós vamos na página e vamos mudar o tamanho para A4, porque eu vou imprimir essa folha com a marca de registro, então minha impressora é A4, então eu mudo o formato, o tamanho da prancheta por A4 e ativo a opção exibir marca de registro, que é a opção que que habilitou na minha função Premium. Então vocês podem ver que apareceram os pontos aí, tá? E agora eu vou buscar os arquivos que eu criei no Corel. Vou pegar a arte, vou levar ela para dentro, arrastar para dentro do Canvas Workspace. Olha, vou posicionar ela na página. Tá? Você vê que ela veio por inteiro, né? Ela é uma imagem agrupada, eu exportei tudo de uma vez. Eu vou na opção de camadas e vou travar essa camada. Eu clico lá no cadeado para ela não mexer mais. Eu já defini a posição, então agora eu travo. Tá? Outro botãozinho que tem do lado lá é de visualização. Você pode marcar ou desmarcar, mas não vai alterar o local aí da arte. Agora eu vou pegar o molde, vou arrastar ele também para dentro, e vocês vão perceber que, olha, ele veio, tá, no formato que eu exportei, no layout da imagem. Ele vem separado, tá? Então, mas antes de mexer, eu já agrupo todos os objetos. Se eu mexer igual eu fiz agora, olha, já saiu fora ali do layout que eu tinha criado no Corel, tá? Então, eu teria que fazer isso manualmente. Então, o que eu faço? Olha, eu vou selecionar todos eles, tá? Da posição que entrou aqui, que eu importei, e vou agrupar esses objetos. Eu seleciono tudo. Vamos lá. Camada, agrupar. Pronto. Então agora se eu mexer com um, não vai dar diferença já da arte. Eu vou mudar aqui o preenchimento para transparente e vou mudar a cor da linha para uma cor aqui mais visível. Vou colocar um vermelho. Tá bom. Então, olha, eu tenho lá na opção de camadas, eu tenho lá a imagem embaixo, que está travada, e tenho os objetos agrupados, né, que são os moldes. E agora é que eu vou fazer esse posicionamento. Isso que é o mais importante para o corte ficar perfeito, porque na tela do Canvas Workspace é uma tela maior. Você consegue fazer isso com mais precisão. Vamos mudar aqui para amarelo. Vou aumentar o zoom, olha. E aí eu vou arrastando, né, com o mouse
Ou se precisar, eu vou dando algum ajuste com as setas do teclado. Tá? Mas a partir do momento que eu faço o posicionamento de um, eu estou fazendo de todos, porque eles estão agrupados e foram exportados juntos, né? No mesmo layout que estava lá no programa que eu criei. Então isso é muito importante para dar certo. Pelo menos para quem trabalha com Core, eu acho que vai entender mais essa parte aí. Né? Tem pessoas que trabalham com outro Canvas, com o Inkscape ou Adobe Illustrator, né? Então são outros processos, mas você consegue fazer isso que eu fiz no Corel também. Tá? Então veja bem, estão todos os moldes ali alinhados, tá? De forma perfeita, né? Dentro da minha folha A4. Tá? Eu vou desabilitar agora os moldes e agora eu vou exportar essa página com as marcas de registro em PDF. Então eu vou lá em Arquivo, Exportar Arquivo PDF, apenas imagens, vou escolher um local no meu computador para salvar e vou digitar um nome. Tá? Criei uma pasta aqui com o nome PDF. Eu gosto de organizar, pessoal, pasta PDF, PNG, SVG, para ficar mais fácil. Então eu vou colocar ali o nome, eu vou escolher marca de registro, vou dar um salvar. Então pronto, ele já salvou o PDF para mim, né? E agora eu preciso fazer a impressão desse PDF, tá? Na impressora mesmo. Eu vou salvar esse projeto, né? Se caso a gente precisasse de fazer mais folhas com essa mesma arte, então você já teria o projeto salvo aí, tá? Com as marcas de registro já posicionadas para vocês enviarem para Scan. Então é sempre bom salvar os arquivos. Já escolhi um nome, cliquei em salvar. Agora eu vou pegar o meu arquivo lá PDF e vou fazer a impressora, a impressão. Tá? Eu estou usando aqui o Acrobat Reader e aqui vai um detalhe muito importante, tá? Independente se está usando a marca de registro ou não, é de ficar atento na hora da impressão. Tá? Porque esse programa, por exemplo, ele muda a configuração. Eu vou mostrar para vocês. Vou lá, arquivo, imprimir. Ele já aparece a página lá em cima já está em minha impressora, né? Tem as marcas de registro e observem que ele está marcando o tamanho real. Nesse programa tem que ser essa configuração. Se eu clicar em ajustar, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a arte no papel. Tá? E se eu imprimir dessa forma, o molde não vai bater com a imagem. Então eu sempre deixo em tamanho real. Então tem que ficar muito atento no programa que vocês imprimem se ele vai alterar alguma dessas configurações de tamanho, porque senão pode dar erro. Tá? Então fiz a impressão e agora eu preciso enviar esse arquivo de recorte para Scan. Então eu vou selecionar o arquivo de recorte, né? E vamos dar a cor da linha aqui para vocês verem de novo. Tá? A linha está escura, está travado ali também para não sair da posição. Então eu vou agora arquivo, exportar, transferir arquivo FCM. Essa mensagem é normal, tá? Porque tem imagem junto, só que ele não exporta a imagem. Ele vai exportar só as linhas de recorte. No meu caso eu vou usar a internet. Aí foi feito o envio. Agora lá na Scan, nós vamos lá em recuperar dados pela internet, tá? E ele já vocês vão perceber a tela diferente, tá? Eu vou dar um OK, ele recuperou os dados e ele aparece essa mensagem para você colocar o material impresso na folha adesiva, tá? Isso aparece na tela da Scan. Ela já reconheceu que é um arquivo com marca de registro. E aí, nessa próxima tela, eu clico nesse íconezinho aí, olha, de escanear. É nesse momento que ele vai digitalizar e vai fazer o posicionamento e o alinhamento do arquivo de recorte. Então veja bem, ele já me deu o resultado, olha, vou dar o zoom aqui para vocês verem. Do jeito que eu coloquei lá na tela do Canvas, já foi feito o posicionamento aí na tela da Scan. Ó.
Eu não preciso naquele processo manual de ficar arrastando. Observem bem, olha aí, bem em cima da forma que foi feito na tela da scan. Então eu percebi, né? Isso aí eu fiz só para verificar mesmo, não é obrigatório, tá, pessoal? Então eu vou lá em selecionar, recortar, tá? Ele já aparece na tela, tá? Eu vou desligar o meu meio corte que estava ligado, vou colocar em off, vou dar um OK, porque dessa vez eu vou recortar uma folha laminada, tá? Não é adesiva. Eu estou usando a lâmina preta, foi um papel 180, tá? Com laminação de BOPP. Então, olha, ela está fazendo o corte, terminou, né? Ela fez a leitura das marcas de registro, ela pegou a referência. Vamos ver o resultado. Vou pegar o anjinho aqui primeiro. Ele tem até um detalhe em cima, né, na coroinha, que é vazada. Olha só, pessoal, ficou um corte 100%, tá? Não deu borda branca, tá? Observem atrás lá o vazado, olha. Pegou certinho, tá? Algumas partes pretas aí da asinha é normal porque já faz parte da arte, tá? Mas é normal. Olha esse outro aí. Também perfeitinho. O dinossauro, olha, que tinha dado uma bordinha branca lá no adesivo, também ficou perfeito. Esse cogumelo também tinha saído bem diferente lá no papel adesivo. Olha só, a perfeição. O ursinho também, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o resultado. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco. Parece um pouco complexo, mas não é. A questão toda é saber mesmo trabalhar, né, com imagens, trabalhar com os vetores para poder criar os moldes, porque o posicionamento isso aí já é coisa tranquila, tá? A marca de registro ela tem uma vantagem enorme, você tem uma eficiência de corte, você tem uma precisão no corte, ajuda muito, e também a questão de ganhar tempo, se você tiver que recortar muito material, tá? Igual, né, com o mesmo molde ali para cortar várias folhas, você ganha um tempo enorme do que ter que fazer aquele processo todo manual de escanear, posicionar, pedir para recortar. E muitas das vezes um corte sai para um lado, sai torto para um lado, às vezes sai torto para o outro. Mas muitas vezes também não é a questão da máquina, pessoal, é justamente esse posicionamento na tela da Scan, porque a tela é uma tela pequena, né? Você não consegue visualizar muito bem. Você acha que está perfeitinho ali e às vezes não está. E outra coisa que influencia também é a base de corte, a base tem que estar limpinha, tá? Porque qualquer resquício de papel que fica ali, resíduo, se der uma diferença no volume da folha, vai cortar torto, tá? Então também não é da máquina, é bom preservar a esteira, acabou de usar, passa o lenço umedecido ali para manter ela sempre limpinha, limpa as lâminas, tira a poeira das lâminas, porque isso tudo faz uma diferença para o corte perfeito. Então, são vários fatores para a gente chegar nessa perfeição. Tem a questão da impressão, que eu falei também, eu mostrei lá em PDF, que às vezes a impressora pode mudar a configuração, né? Aí na hora que vai cortar, já vai sair fora, o molde está menor, ou o molde está maior, porque não foi impresso corretamente. Tem às vezes que você imprime correto e às vezes a impressora puxa o papel um pouquinho de lado e sai torto no papel, também vai dar erro no corte, né? Então as pessoas às vezes não se atentam a esses detalhes e isso tudo faz uma diferença. Então esse conjunto de fatores, lâmina, impressão, esteira, posicionamento, é que você vai conseguir um corte perfeito na Scan. A Scan é uma máquina maravilhosa, tá? Consegue fazer muita coisa bacana nela, mas tem que entender esse funcionamento, né? Ficar atento para esses detalhes, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Peço novamente para deixar um like aí, né? Compartilhar, né? Se inscrevam no canal também para dar uma força e a descrição do nosso grupo vai estar no link
O link vai estar na descrição do grupo aí embaixo, tá? Do vídeo, na descrição do vídeo. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço aí, fiquem com Deus.